Retornando aos trabalhos, solicito à primeira secretária que faça a verificação de presença. Senhor presidente, pelo painel, somente Valmir e o Mariano que estão com atestado de saúde. Então, temos quórum. Solicito à primeira secretária que faça a leitura do resumo do próximo projeto. Discussão única do projeto de lei do Executivo número 9 de 2026. Autoria: Prefeito Municipal Celso Florencio de Souza. Assunto: institui a Rede Municipal de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra as Mulheres e cria o Comitê de Monitoramento do Fluxo de Atendimento no município de Jacareí. Apresentação do projeto. Muito bom dia a todos mais uma vez. Temos agora um assunto também de suma importância para tratarmos neste projeto, que ele trata justamente do combate à violência doméstica e familiar contra as mulheres e cria o Comitê de Monitoramento do Fluxo de Atendimento no município de Jacareí. A gente sabe o quanto que esse assunto de violência à mulher é um assunto bastante tratado na cidade, no país, no mundo. E a gente vê o quanto que nós tivemos avanços ao longo dos anos, né? A gente está com a senhora também aqui, que conhece bastante do assunto, né? Temos muitos desafios que sempre são enfrentados nessa causa. Ainda temos mulheres que são violentadas, que sofrem violência doméstica, violência psicológica, violência sexual, vários tipos de violência. Mulheres casadas, mulheres solteiras, adolescentes, jovens, né, crianças também. E a gente tem que tratar desse assunto sempre com muita seriedade e muita responsabilidade, né? E eu queria já de antemão parabenizar o prefeito Celso Florencio, juntamente com a sua equipe, por tratar desse tema tão importante para a cidade. Parabenizar todo o trabalho que a Patrulha Maria da Penha faz, que é um trabalho importante, também do Família Segura. Então, temos tantos órgãos que trabalham em prol desse combate à violência da mulher, em especial a violência doméstica. E também citar aqui o trabalho que a Delegacia de Defesa da Mulher faz, que é a DDM. E esse projeto de hoje, ele visa regulamentar ainda mais o trabalho que é feito de combate à violência à mulher. E também teremos aqui a criação de um comitê que vai trabalhar ainda mais essa questão do combate à violência. Então, é um tema de suma importância, né? E a gente tem que trabalhar de fato com bastante seriedade, bastante responsabilidade, para que possamos cada vez mais regulamentar e criar mecanismos que possam também ajudar as mulheres e a sociedade a combater qualquer tipo de violência contra a mulher. É um tema de suma importância. E eu destaquei aqui alguns trechos do projeto para ler para vocês, que são alguns trechos que eu entendi assim serem de uma relevância um pouco maior, que falam bastante da criação dessa rede municipal de enfrentamento à violência, que vai envolver diversas secretarias, diversos órgãos. Também recentemente, né, a gente teve mais uma emenda que a vereadora vai apresentar aqui, né, que também inclui a Procuradoria da Mulher nesse projeto de lei, para deixá-lo ainda mais robusto. Então, aqui no artigo 1º, fica instituída a Rede Municipal de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra as Mulheres no âmbito de Jacareí, com a finalidade
de garantir a proteção, o acolhimento e a assistência integral às mulheres em situação de violência doméstica, promovendo um atendimento integrado, humanizado e eficiente, em consonância com a legislação federal. Para os fins desta lei e para todas as ações, programas e políticas públicas dela decorrentes, considera-se violência contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Então aqui a gente vê um resumo, né, do que é a violência contra a mulher. Às vezes a gente acha que talvez é só o ato praticado, mas também é muito além disso, né? É lesão, pressão psicológica, né? Dano moral, patrimonial, então vai muito além disso. E a Rede Municipal de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra as Mulheres promoverá o quê? Promoverá a articulação, a cooperação e a parceria com as seguintes secretarias. Então, teremos diversos órgãos da Prefeitura e externos que vão trabalhar também essa questão da violência doméstica contra a mulher. Farão parte dessa rede municipal as secretarias de Desenvolvimento Social, de Saúde, de Desenvolvimento Econômico, de Educação, de Segurança e Defesa do Cidadão, também a Subsecretaria de Igualdade e Direitos Humanos, o programa Família Segura, o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, a Unidade Regional de Ensino de Jacareí, Defensoria Pública, Ministério Público, Poder Judiciário, Polícia Militar, Delegacia Especializada de Atendimento às Mulheres, a DDM, e também organizações não governamentais, as ONGs e movimentos de defesa dos direitos das mulheres. É importante ressaltar também que nesse projeto, no parágrafo único, trata que a administração pública poderá ampliar a rede de enfrentamento mediante inclusão de novos serviços, órgãos e parcerias, conforme demanda e necessidade local. Então, esse rol aqui que a gente tem de entes participantes não é um rol taxativo, então ele pode também ser ampliado. Afinal, né, essa luta é de todos nós, das mulheres e dos homens também. E também, neste projeto de lei, será criado o Comitê de Monitoramento do Fluxo de Atendimento de Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar, instância vinculada à Rede Municipal de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar, com a finalidade de acompanhar, avaliar e propor aprimoramentos constantes nos fluxos e protocolos de atendimento e promover ações educativas sobre a temática. Esse comitê de monitoramento será constituído por 8 membros titulares e seus respectivos suplentes, que ficará da seguinte forma, você que nos assiste em casa, para você entender. Nesse comitê, quem que irá fazer parte? Um representante da Secretaria de Desenvolvimento Social, que será o coordenador do comitê, um representante da Secretaria de Saúde, um representante da Secretaria Municipal de Educação, um representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, um representante da Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão, um representante da Subsecretaria de Igualdade e Direitos Humanos, um representante do poder do programa Família Segura, um representante do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres. E os membros titulares e suplentes serão designados pelo chefe do Poder Executivo e nomeados por meio de portaria. E esse comitê também irá se reunir a cada 2 meses, ou sempre que for convocado por seus membros. Então a gente entende aqui, né, que é uma política pública, né, que estabelece uma atuação articulada entre diversas áreas da administração pública e instituições parceiras, com o intuito de promover a integração dos atendimentos e construir para maior efetividade das ações. Ao mesmo tempo, organiza o fluxo de atendimento, tornando mais claro os encaminhamentos
e garantindo respostas mais rápidas às necessidades de cada caso. Então, senhores vereadores e senhora vereadora, eu venho aqui pedir o apoio de vocês, pedir o voto favorável para que nós possamos avançar nesse projeto aqui, que é do Executivo. É um projeto que vem da Prefeitura para essa Casa de Leis, que visa justamente a gente aprimorar o fluxo que nós temos na cidade do combate à violência doméstica. E eu queria mais uma vez reforçar e parabenizar todas as ações que são realizadas neste município de combate à violência doméstica. A gente já tem diversos órgãos que trabalham isso na cidade, diversos setores que trabalham, secretarias. Avançamos bastante nos últimos anos, mas nós sabemos que ainda precisamos avançar mais para que mais pessoas possam ser alcançadas, para que a violência contra a mulher ela possa ser cada vez mais extinta. E esse tema é um tema muito importante para a sociedade, é um tema muito importante. Hoje é 1º de abril, mas nós vivenciamos o mês de março, que foi um mês totalmente voltado para as mulheres. E quantas mulheres subiram a esta tribuna, inclusive hoje, para defender os seus direitos, defender seu trabalho, defender suas ideias, defender seus pensamentos. E cabe a nós aqui nessa Casa de Leis, juntamente com a população da cidade de Jacareí, trabalharmos juntos para que cada vez mais a violência doméstica seja extinta, para que cada vez mais tenhamos o respeito entre todos. Respeito, igualdade salarial, igualdade, direitos trabalhistas, direitos para as mulheres. E a gente quer trabalhar esse ponto hoje. Esse projeto fala justamente de violência doméstica e familiar, mas também nessa casa aqui nós discutimos todos os direitos das mulheres e somos a favor para que haja sempre uma igualdade entre homens e mulheres e para que esses direitos possam ser respeitados. Então, peço o voto favorável de vocês para que nós possamos avançar ainda mais nas políticas públicas de combate à violência doméstica e familiar e para que cada vez mais tenhamos propagado em nosso município o respeito e o atendimento de qualidade para as mulheres, para que elas possam ser vitoriosas e possam sempre atuar nos diversos órgãos. E, por fim, também aqui citar aqui e mandar um abraço para todas as mulheres da nossa Câmara Municipal, da nossa administração pública, prefeitura, secretárias, presidentes de autarquia, que fazem um trabalho muito importante para a cidade. Um abraço a todos e peço o voto favorável dos senhores. Bom dia a todos que nos acompanham pela TV Câmara, pelas redes sociais. Cumprimento nosso presidente Paulinho do Esporte, colegas vereadores, servidores dessa casa. Projeto de lei do Executivo número 9 de 2026. Hoje estamos discutindo aqui um projeto muito sério e necessário. Estamos falando da criação da Rede Municipal de Enfrentamento à Violência contra a Mulher aqui em Jacareí. A violência contra a mulher não é um problema só de quem sofre, mas é um problema de toda a sociedade, um problema de todos nós. Esse projeto vem exatamente nesse caminho. Ele não cria só uma ideia, ele organiza uma rede de atendimento. Ele junta saúde, assistência social, segurança, educação, para que a mulher não fique perdida, sem saber para onde ir no momento em que mais precisa. Porque hoje, muitas vezes, o que acontece? A prefeitura já tem vários serviços, mas a mulher já está fragilizada, já está machucada naquele momento e ainda precisa bater de porta em porta buscando ajuda. E esse projeto busca mudar isso. Busca dar acolhimento, agilidade, respeito e proteção. Outro ponto importante é o comitê de monitoramento, porque não basta criar política pública.
tem que acompanhar, avaliar e melhorar sempre. E isso mostra seriedade. E acredito que quando a gente protege a mulher, a gente protege a família. Por isso eu vejo esse projeto como um avanço importante para a nossa cidade. Parabenizo o nosso prefeito Celso Florencio e todos os envolvidos na criação desse projeto. E deixo aqui o meu compromisso para caminharmos juntos para que essa iniciativa realmente faça diferença na vida das mulheres. Meu voto será favorável. Quero cumprimentar todos que nos acompanham. Vim aqui debater esse tema que julgo como muito importante. Se estabeleceu uma rede de proteção em favor das mulheres que são vítimas da violência doméstica aqui no município de Jacareí. Dizer que a violência em nosso país tem números estratosféricos com relação ao feminicídio, por exemplo, onde 4 mulheres são assassinadas por dia só por serem mulheres. A cada 3 minutos, uma mulher é agredida no nosso país. São números que colocam o Brasil num ranking mundial como um dos líderes no que diz respeito à agressão, ao feminicídio contra as mulheres. Os números e a gente precisa enfrentar. E enfrentar de que forma? Com boas políticas públicas. O ano passado, o presidente Lula sancionou uma lei muito importante, criando o programa de aluguel social para as mulheres vítimas de violência doméstica. E eu vejo que é um programa essencial porque ele visa retirar a mulher do convívio com o agressor. Porque a violência física, psicológica contra as mulheres, ela não começa nesse ponto. Ela começa antes. Começa quando o marido tenta impor àquela mulher uma condição de dependência econômica financeira. Muitas vezes travestida até de romantismo. Não precisa dirigir, que eu levo você onde você quiser. Não precisa trabalhar, que as suas contas eu vou pagar. Vai no cabeleireiro, que esse custo eu vou pagar porque você merece. E a mulher entra então num mecanismo de depender exclusivamente e economicamente do seu companheiro. Que por trás disso há em muitos casos, não podemos generalizar, mas em muitos casos, há uma intenção de fazer com que aquela mulher se coloque numa posição de submissão. E quando ela se vê nesse contexto, e quando o agressor vê a mulher nesse ciclo, aí que ele começa a proferir as violências psicológicas e físicas contra as mulheres. E para romper esse vínculo de dependência econômica, para que a mulher possa ter, por seus próprios esforços, ter a sua renda, ter a sua economia, é muito difícil. Então, o primeiro ato é afastar a mulher daquele agressor. E isso representa muito importante essa política de você fazer e conceder auxílio aluguel para essas mulheres. Segundo, é qualificar essa mulher para que ela possa retornar ao mercado de trabalho. Porque durante todo esse tempo também ela não teve a oportunidade de fazer um curso, de estudar. E aí ela também tem dificuldade de ser reinserida no mercado de trabalho. Então é o município também providenciar cursos, pagar especialização para essa mulher para que ela possa retornar ao mercado de trabalho. Ou seja, é restaurar a vida dessa mulher para que ela possa então
se afastar desse agressor e poder procurar o seu próprio caminho. A saída, a porta de saída, hoje nós temos um programa federal muito importante também. A mulher pode fazer a denúncia pelo 180 para que ela possa ser atendida por uma equipe e a equipe direcionar esse atendimento numa rede também importante que visa amparar essa mulher. Com relação ao projeto daqui, eu até queria cumprimentar a Bela por estar contribuindo nesse projeto também com as emendas, e a sua outra companheira, qual que é o nome? A Andréia também, porque é muito importante que, sendo uma política das mulheres, ainda que eu acho que os homens precisam estar junto com as mulheres nessa luta, mas as mulheres propondo é uma coisa muito importante, porque vocês conhecem como ninguém a realidade da mulher, a realidade dos sofrimentos que as mulheres têm. Então é muito importante também ter essa contribuição. Maria Amélia, você que é uma lutadora dessa causa, eu ouvi aqui que a Fundação Prolar, que é uma secretaria essencial para estar no projeto, não está compondo o conselho. É muito importante que ela esteja, porque é ela quem gerencia o auxílio aluguel no nosso município. Ela quem gerencia os programas habitacionais no nosso município. E não tem aqui nesse conselho a participação da Fundação Prolar. Então eu acho que poderia inserir para que a Fundação Prolar também pudesse injetar mais dinheiro nesse programa, não é? Porque não pode ser só criado por lei. Precisa injetar dinheiro. Política pública não se faz com ar, se faz com recursos, se faz com orçamento. E se a Fundação Prolar não está inserida aqui, isso prejudica muito, ao meu ver, no que diz respeito à concessão do auxílio aluguel, porque é sempre uma morosidade e a gente precisa fazer que a concessão desse benefício seja rápida para afastar imediatamente a mulher do convívio com esse agressor. Segundo, não é dizer você que acompanha nosso mandato, que nós estamos lutando para que Jacareí tenha uma vara especializada no combate à violência contra as mulheres. É muito importante que a mulher, ao denunciar esse inquérito, já vire ação logo para que a medida judiciária seja efetiva, eficaz, rápida, célere, para que a gente possa evitar que essa mulher venha a óbito. Um dado curioso é que 82% das mulheres vítimas de feminicídio não tinham medida protetiva contra elas. Então, o Tribunal de Justiça precisa criar essa vara em Jacareí, para que ao chegar esses casos nessa vara que então será especializada, seja tratado com a maior celeridade possível para que a gente evite a perda e garanta a vida dessas mulheres. O meu voto vai ser favorável, mas deixa esse destaque aqui. Infelizmente, a Fundação Prolar, que é uma secretaria responsável por conceder auxílio aluguel, não faz parte desse projeto. Meu voto vai ser favorável. Senhor presidente, senhoras, senhores vereadores, público e internautas presentes. Hoje nós instituímos uma rede municipal de enfrentamento à violência doméstica familiar contra as mulheres e criamos o Comitê de Monitoramento do Fluxo de Atendimento no município de Jacareí. Não é de hoje, todo mundo sabe que eu tenho uma preocupação muito grande no UPA e tenho ido lá diariamente. E já presenciei vários casos de mulheres que foram vítimas de agressão e essa mulher ela chega humilhada dentro daquela unidade. Tanto é que o nosso próprio prefeito criou um espaço exclusivo para atender essa mulher vítima dessa violência. Eu estava buscando alguns dados no ano de 2025 e tivemos o seguinte triste relato. 12 mulheres são vítimas de violência a cada 24 horas no Brasil, isso no ano 2025. Nós tivemos mais de 1.500 mulheres que foram vítimas de feminicídio. 62,6% dessas mulheres eram negras. Tivemos um aumento de violência sexual e estupro de 56,6%.
Uma outra coisa triste, 66,3% dos feminicídios no ano de 2025 aconteceram dentro de casa. 26 mulheres são vítimas de agressão física por hora. E esse ano já começa a todo vapor, esse número aumentar. Só em janeiro desse ano nós tivemos um aumento de 3,49% nos casos de feminicídio. Então vivemos de fato podemos dizer, um problema grave, que precisa de um enfrentamento real. Tem muita mulher sendo usada como saco de pancada. E isso nós não podemos admitir. Nós precisamos fazer a cultura da paz, inclusive junto aos homens, que infelizmente acham que a mulher é o saco de pancada dele. São covardes porque, para esse covarde nascer, 9 meses ele precisou estar dentro de um ventre para poder vir à vida. Nem isso ele reconhece. Então, meu voto é favorável, mas uma coisa também, a gente precisa saber se esse monitoramento ele vai ser eficaz na nossa cidade. Porque essa mulher precisa ser amparada, precisa ser acolhida, precisa ter meios para que o agressor não volte a fazer as mesmas situações com ela. Infelizmente, o que a gente nota é que muitas delas, depois de passar por toda essa violência e por não ter esse apoio após essa situação, elas voltam ao lar, onde ela onde ela sofreu esse tipo de agressão. Então precisamos também apoiar durante, após e dar condições para que essa mulher ela veja a sua potencialidade e se livre desse agressor. Meu voto é favorável. Bom dia a todos, cumprimentar a mesa diretora, nosso presidente, Paulinho do Esporte, nobres vereadores. Hoje a gente aqui discutindo, um projeto de lei número 9/2026. Hoje nós não estamos votando apenas um projeto administrativo. Estamos aqui tomando uma decisão sobre qual cidade queremos construir. Projeto de lei número 9/2026 cria a Rede Municipal de Enfrentamento à Violência Doméstica. A própria Maria da Penha, símbolo nacional dessa luta, disse uma frase que precisa ser lembrado por todos nós. A violência doméstica não começa com o primeiro tapa, mas com a perda do respeito. E é exatamente por isso que este projeto é tão importante e ele não atua apenas depois da violência. Ele organiza a prevenção, acolhimento, resposta rápida do poder público. Por isso, manifesta aqui o meu apoio firme à iniciativa do nosso prefeito Celso Florencio, entendendo que quando o poder público se organiza, quem ganha é a população. Aqui, quem está ganhando hoje é a população da nossa cidade de Jacareí. Que este seja um passo concreto para uma Jacareí mais justa, mais humana, mais segura para todas as mulheres. Meu voto
é favorável. Pode contar com esse vereador. Muito obrigado. Mais uma vez, bom dia a todos. Vou fazer minha defesa aqui da minha cadeira mesmo. Com certeza sou adepto a esse enfrentamento de violência doméstica, inclusive com cursos que a gente traz para Jacareí. Semana passada trouxemos o curso de sobrevivência urbana feminina, juntamente com instrutores qualificados. Mas eu queria ressaltar aqui no projeto, já adianto que serei favorável, logicamente. No artigo 5º, fala sobre promover a articulação, a cooperação e a parceria entre as secretarias e serviços institucionais. Aí cita a DDM, a Delegacia da Mulher. Vereadora Maria Amélia, eu tenho praticamente 30 anos de profissão, de defender a população, de servir e proteger nas ruas. Sempre trabalhei no operacional. É de madrugada, é à noite, as maiores ocorrências. Nesse momento a gente não tem a DDM. Nesse momento a gente leva a mulher na viatura, é desesperador. Uma mulher que foi espancada, chorando, para uma delegacia normal. Nessa delegacia normal já está rolando um flagrante. A gente já vai ter que esperar 2 horas com ela dentro da nossa viatura. Então a gente tem que ter uma equipe especializada, a gente tem que solicitar ao Celso Florencio, nosso prefeito, fazer indicação para ele pedir junto ao governador que aumente o efetivo da DDM, policiais especializados em defesa da mulher. Porque no papel é tudo muito bonito, no papel a gente fala em defender, fala isso, fala aquilo, mas quem está falando aqui é um cara que tem propriedade para falar, que já puxei aí mais de, acho que 1 milhão de madrugadas com várias ocorrências de agressão à mulher. E foi pensando nisso que fomos lá em São Paulo, eu e minha equipe, no CICC, estamos trabalhando junto ao Ministério Público para trazer a tornozeleira eletrônica para agressor de mulher. Se Deus quiser, em breve, Jacareí, o agressor de mulher vai estar identificado sim, e a gente vai saber onde ele está em exato momento. Porque na delegacia, no plantão, a gente tem que liberar a mulher lá. Ela fala para o delegado e a gente libera. Lá na hora não tem nenhuma secretária, não tem ninguém para ela. Tem só a viatura e ela pede favor para a gente levá-la de volta ou levar para algum lugar. Que também, dentro do procedimento, a Polícia Militar não é autorizada a colocar a vítima depois do flagrante, levar na casa dela, o marido dela está esperando ela lá, ou escondido no matagal. Então a Polícia Militar vive isso toda madrugada. É mais um desabafo até essa minha defesa, porque a gente precisa trabalhar de forma efetiva. E eu acredito muito, se a DDM virasse 24 horas... não existe a sala Lilás também, por enquanto? Não entendi? Sala Lilás na delegacia? Não existe ainda a sala Lilás? Não, enquanto eu estava de serviço, não sei que foi criada agora, esse ano atrás aí. Mas ainda que seja a sala Lilás, eu acredito que o acolhimento não é o mesmo da Polícia Civil, de profissionais ali preparados para isso. E no mais, só ressaltando, no governo Lula aumentou o feminicídio. Porque você falar que criou programas, mas na hora da bancada da esquerda votar a favor de penas mais graves, penas que realmente deixam o ladrão preso, fica protegendo o criminoso. Na hora de votar contra a saidinha do cara que agrediu a mulher, para ele vir agredir de novo, vota contra. Então, para mim, a esquerda faz um teatro lá. O governo Lula faz uma coisa, os deputados assinam outra, e a mulher que sofre aqui. Com certeza seria favorável. Mais uma vez, bom dia a todos, bom dia a você que nos assiste pela TV Câmara. Nós estamos aqui participando da votação de um projeto de lei do prefeito Celso Florencio, que institui a Rede Municipal de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra Mulheres e cria o Comitê de Monitoramento do Fluxo de Atendimento no município de Jacareí.
Primeiramente, senhor presidente, eu gostaria de saudar a Márcia Sandra, que está aqui. Ela é assistente social e assessora da Secretaria de Desenvolvimento Social. E também falar com vocês que estão nos assistindo que um grupo de mulheres que foram provocadas, né, muitas vezes por mulheres que sofrem essas violências e também pela nossa defensora pública, a doutora Marília. E diante disso, várias mulheres se reuniram de instituições, de organizações, de ONGs, para discutir tudo isso. Não foi um projeto pensado único, exclusivo por uma única mulher, e sim um grupo grande de mulheres que passaram por diversas audiências e diversas tratativas para chegar neste início de trabalho que a Prefeitura está se dispondo a prestar às mulheres da nossa cidade. Vamos só fazer uma parte. A gente não precisaria estar falando sobre isso se houvesse uma única palavrinha, respeito. Se o diálogo existisse, se o primeiro mandamento de Deus fosse cumprido, né? Eu falando agora como uma mulher cristã, que entendo que amar a Deus sobre todas as coisas é respeitar todas as coisas as quais Deus criou. Se houvesse minimamente isso, não existiria talvez tanta violência e achar que nós somos objetos e que podemos ser espancadas, destruídas, ofendidas e desrespeitadas moralmente, fisicamente, psicologicamente. Porque quando a gente fala de violência do lar, nós não falamos só de agressões. Nós falamos de assédios morais, psicológicos, assédios que causam dores profundas e marcas intensas na alma da mulher. Sim, a violência, que é a violência física, essa infelizmente deixa marcas no corpo e levam muitas vezes as mulheres irem para uma delegacia prestar queixas. Mas muitas delas não percebem as violências que ela já iniciou, até mesmo no namoro. Quando há os tipos de proibição de roupa, o tipo de carinho distorcido de forma de proteção e que não não é proteção, mas sim para dizer a ela, faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Né? Então, esse paralelo que eu estou trazendo para vocês, a gente chega à conclusão de que, infelizmente, nós temos que fazer esse projeto, infelizmente, por conta do não respeito que há entre as partes, né? E principalmente não há um respeito para com a mulher. E quando a gente se depara com essa construção, a gente fica feliz porque estamos pensando, estamos avançando nas políticas públicas. E quando a gente cita também a ADDM, que em 2021, a sua grande maioria eram servidores homens que faziam o seu atendimento, e a doutora Ziqueide, a delegada, em todo o seu discurso, e ouvindo também todas as pessoas e suas reclamações, também falam da questão da mudança que ela trouxe para a DDM. Hoje a gente não consegue trazer, ela dizendo, né, não conseguimos trazer um efetivo 24 horas, eu preciso de quadriplicar o número de funcionários para fazer as dobras. Mas não é sobre isso, é sobre dizer que ela trocou o efetivo, conseguiu trazer, hoje existe somente um homem para fazer a escuta na DDM. Então, a maioria das pessoas que fazem atendimento são mulheres. E aí, nesse sentido, é trazer a importância, então, desse diálogo, é agradecer aqui a Procuradoria da Mulher, na pessoa da Bela, da Andréia, e também da contribuição, além de todas as mulheres da Secretaria de Desenvolvimento que pensaram nessa propositura, mas também agradecer as meninas, a Rita, a Bela, a Andréia, que a gente se reúne para pensar também nessa defesa. Por isso fizemos a proposta das emendas, que eu irei ler daqui a pouquinho para vocês, porque vai passar por votação,
E essa proposta vem também para complementar, para contribuir. E sim, pedimos aqui, diante do comitê, que um membro dessa casa, e que seja da Procuradoria da Mulher, faça parte desse comitê. E também ressaltando o que o vereador que me antecedeu propôs, talvez a gente possivelmente, assim que a lei for aplicada, a gente fazer uma propositura de incluir já também família segura. A Prolar, dentro do projeto. Então, acho que é válido, são contribuições importantes e relevantes que nós precisamos pensar. Porque nós temos aqui em Jacareí, para vocês saberem, isso tudo é para criar o fluxo, para poder dar andamento a tudo que já foi pensado. Mas nós temos uma casa que acolhe essas mulheres. E essa mulher, ela vai passar por uma escuta, e essa escuta vai levar, talvez, a ela a chegar à Prolar. Mas seria interessante que a Prolar esteja junto com a gente. Então, nós estamos também propondo, diante da emenda, que um membro da Procuradoria da Mulher, que é desta casa, faça parte desse comitê. Eu fico muito feliz e vou contar com o voto favorável de todos os pares. Porque quando a gente propõe, é porque a gente sabe da dor, a gente sabe daquilo que a gente está solicitando. E a gente não está colocando coisas que não são inerentes ao projeto. E foi validado pela Rayane, pela Márcia e também pela Liz, que esteve aqui, que fazem parte da construção desse projeto. Então, nobres pares, peço a vocês, sou a única mulher nesta casa, e essa pauta muito é relevante para mim, porque é o que a gente vive no dia a dia. A gente fala com a mulher e quando a mulher escuta uma outra mulher falando, ela se sente realmente validada, protegida e que a sua voz realmente está sendo escutada. Porque uma coisa eu quero dizer, não basta ter voz, nós precisamos ser escutadas. E deixo aqui o recado e peço o voto favorável também para as emendas a todos os pares que aqui estão. Muito obrigada e depois eu lerei na íntegra a emenda que foi proposta. Presidente, eu quero contribuir com a discussão aqui da mesa mesmo. É a minha primeira fala, então quero cumprimentar meus colegas vereadores, cumprimentar todos os munícipes presentes, quem nos acompanha de casa. Esse tema, o tema do combate à violência contra a mulher, é um tema extremamente importante, sobretudo pelo contexto que a gente vive hoje no Brasil. A gente tem que admitir que nos últimos meses houve por parte do poder público aqui em Jacareí um esforço concentrado para tentar se constituir uma rede protetiva à mulher. Na contramão disso, a gente viu no Brasil um crescimento assustador no número de feminicídio, no número de crimes contra a mulher. Eu estava vendo aqui que, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil teve o maior número de feminicídios dos últimos 10 anos no ano passado. Isso é um dado alarmante. Eu chuto, e eu já vi alguns dados sobre isso, que nesse ano a projeção é que nós tenhamos o ano com o maior número de feminicídios da história, desde o início da série histórica sobre o tema. Algo está acontecendo no Brasil hoje. A gente tem uma série de formas de explicar isso, que vão desde um acirramento da violência no geral, mas principalmente sobre o ódio à mulher, a misoginia. Essa cultura red pill que a gente observa na internet, principalmente entre os mais jovens, uma geração que por algum motivo está sendo ensinada a odiar as mulheres. A gente sabe que o machismo é algo estruturante no Brasil e no mundo. Muitas vezes ele acontece de forma estrutural e que a gente sequer consegue perceber. Todos os homens e mulheres eles são ensinados nesse modelo de sociabilidade que recompensa mais homens do que mulheres, que exigem das mulheres mais do que exige dos homens, que atribui às mulheres atividades domésticas, atividades de cuidado, não atribuindo isso aos homens.
Eu brinco bastante com a minha mãe. Eu tenho 3 irmãos lá em casa. Tenho 2 irmãos, na verdade. Somos 3 irmãos, né? Eu tenho um irmão homem e uma irmã mulher. Eu e meu irmão mais velho, nós nunca tivemos a responsabilidade de cuidar da casa. Mas a minha irmã sempre teve. E eu brinco com a minha mãe que ela me criou mal nesse sentido. Obviamente uma brincadeira, minha mãe foi uma mãe extraordinária, mas como mulher do tempo dela, uma mulher de 65 anos, e que, enfim, foi criada dessa maneira, ela atribuiu a gente determinados papéis de gênero que são repetidos e que, enfim, na maior parte dos lares aqui de Jacareí, eu acho que acontecem. Mas, recentemente, isso tem piorado, porque não são só esses papéis de gênero, esse machismo estrutural que a gente observa. É um acirramento mesmo desse ódio às mulheres. É um tipo novo de machismo. Eu converso bastante com amigos, com a minha equipe, com pessoas do entorno, que eu observo nessa juventude, nesses adolescentes, principalmente, jovens de 16, 17, 18 anos, um padrão diferente de machismo. Todos nós somos machistas, homens e mulheres, a gente tem que entender isso. Está além do nosso controle. É, mais uma vez, algo que estrutura a nossa comunidade, que estrutura a nossa sociedade, e que, se Deus quiser, um dia vai ser superado, mas que hoje está presente na gente. Mas nesses mais jovens existe algo além disso. Um ódio mesmo, um desprezo pela mulher na condição dela de ser mulher. Isso se reflete nesses números. A gente viu recentemente o caso desses jovens do Colégio Dom Pedro que estupraram uma menina, uma colega deles de escola. A gente vê nas declarações da juíza que está cuidando desse caso o quanto é assustador ver o ódio às mulheres entre os mais jovens. E é importante que o poder público dê uma resposta a esse tipo de padrão, esse tipo de tendência que vem se acentuando entre os mais jovens e que já acontecia entre os mais velhos. Aqui em Jacareí, como eu disse, existiu e existe um esforço para se estruturar uma rede protetiva. Mas esse esforço ele é descontinuado e desarticulado em muitas frentes. A gente tem instituições com iniciativas extraordinárias. Aqui eu não posso deixar de citar o Ministério Público, na pessoa da doutora Jaqueline, e a Defensoria Pública, na pessoa da doutora Marília, que vem liderando esse processo e travando uma batalha institucional para garantir que as mulheres sejam adequadamente protegidas. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem instituições como a DDM, que são frequentemente apontadas como ruins, como atendendo mal as mulheres aqui de Jacareí, como atendendo de forma insuficiente as mulheres aqui de Jacareí. E eu acho que para a gente conseguir vencer essa tendência do aumento do feminicídio, essa tendência do aumento da violência contra a mulher, para vencer esse machismo estruturante que sempre existiu no nosso país e no nosso mundo, a gente precisa articular bem essas instituições. Eu fiquei feliz de ver o projeto sendo enviado aqui pela prefeitura, mas eu fiquei triste que ele inclui só secretarias do município. Não prevê, pelo que eu vi aqui, a presença da Câmara Municipal, não prevê, como o vereador Flavinho bem apontou, a presença da Fundação Prolar, que é quem cuida das questões de moradia aqui no município. Não prevê a presença do governo do estado, especialmente da DDM, que é a Delegacia de Defesa da Mulher. Não prevê a presença do Ministério Público ou da Defensoria Pública, que tem liderado esse debate aqui em Jacareí. Então, acaba por ser insuficiente, acaba por não abordar todos os tópicos que são necessários. Eu gostaria que, em momento oportuno, porque é sempre possível a gente alterar e aprimorar as leis que são aprovadas aqui por essa casa, que a gente confrontasse essa situação e qualificasse esse projeto, que a gente pudesse incluir essas instituições, mas dialogando com essas instituições, não incluir só aqui no projeto de lei, porque fazer a lei por fazer a lei não muda nada. Eu já falei aqui em outras oportunidades que tem um ditado que remonta lá a Roma Antiga, um ditado latino, que diz que quanto mais leis a gente tem, mais corrupta é a república. Porque a lei por si só não conforma a realidade. A lei é uma das coisas que vai endereçar ali providências para mudar a realidade. Mas ela sozinha não se basta. A gente precisa que isso seja colocado em prática. A gente precisa que essas instituições sejam convocadas pela prefeitura, assumindo esse papel de liderança como executivo municipal, a se envolver nesse tema e a enfrentar essa tendência terrível de recrudescimento à violência contra as mulheres. Meu voto vai ser favorável, porque esse é um passo importante, mas ele é um passo insuficiente ainda.
Bom dia a todos que nos assistem ao vivo, TV Câmaras, internauta. Falar um pouco desse projeto, né, que o prefeito mandou aqui para essa casa, que institui a rede municipal de enfrentamento à violência doméstica na família contra as mulheres. Olha, primeiro porque é um projeto importante, a gente quer aqui até parabenizar o prefeito Celso de estar mandando esse projeto para cá, para essa casa, e eu fico muito contente. Todos os projetos que vêm para cá, que é em defesa das mulheres, né? Aliás, quero mandar um grande abraço aí às ex-vereadoras que passaram por essa casa, né? Que na época a Procuradoria da Mulher, né? Que já estava esquecido, né? A gente conseguiu resgatar, inclusive eu tive fazendo parte no primeiro mandato, vereadora Lucimar Pociano, vereadora doutora Márcia e Sônia da Pata, que fez, né, com que a gente levantasse esse tema de discussão em relação em defesa das mulheres. Então, parabéns a todas essas mulheres que passaram por essa casa e que hoje a vereadora Maria Amélia dá continuidade nessa luta da importância que é. Eu quero resgatar também aqui um pouquinho do que o vereador Gabriel falou, né, da importância de estar essas instituições inseridas nesse projeto, né? É um projeto importantíssimo, mas a gente sabe que ao mesmo tempo é um projeto que tem que envolver a sociedade, né? O vereador Jurex falou muito bem. Hoje, infelizmente, existe a lei da Maria da Penha, várias leis que não são cumpridas na realidade, né? Nós temos a DDM hoje aqui na nossa cidade que não tem estrutura para trabalhar. Quantas mulheres que a gente encontra na rua, que a gente conversa, que a gente sabe que sofreu violência doméstica, e ela diz o seguinte: eu vou denunciar para quem? Qual a segurança que eu vou ter? Então, essas são as dificuldades que existem. E aí tem que ter um envolvimento do governo estadual, governo federal e governo municipal, porque se não tiver, não adianta. Eu estava vendo aqui, sabe quanto que o governo do estado paga, né, no auxílio aluguel para mulher vítima de violência, Flavinho? R$500. Com R$500 é a mesma coisa do governo falar: ó, se você sofrer violência doméstica, você vai morar debaixo da ponte. Essa é a realidade. O que hoje a mulher consegue alugar com R$500. Eu falo isso porque muitas vezes as palavras aqui são bonitas, mas a efetividade não acontece. E aqui, eu sempre disse, aqui não tem essa de partido A ou B, não. Aqui a gente tem que botar o dedo na ferida. Não adianta nós fazer esse projeto, sendo que o governo estadual, que tem que ajudar, ele oferece R$500 para essa mulher que sofre a violência doméstica e para onde que ela vai viver. A gente fez uma luta grande aqui no passado, que é a Casa Abrigo. A mulher denuncia, e aí ela tem 2, 3 filhos, ela vai para onde? Ela vai para onde? Vai ficar onde? Então ela submete a ficar dentro da casa, muitas vezes sendo violentada por conta dos filhos. Então, se não existir essa parceria do governo federal, governo estadual, município, não funciona. Palavras bonitas é o que a gente sempre vê falar, mas não funciona. A gente tem que botar o dedo na ferida, temos que cobrar, porque a responsabilidade é do chefe maior, que é o governo do estado, governo federal e depois o município. Mas se não existir essas condições tripartite para que esses 3 órgãos se conversam, infelizmente o que a gente vai ver falar daqui para frente é mais feminicídio, é mulher agredida, mulher violentada. Então, eu acho que a efetividade ela tem que ser na prática. E se não lutar para que isso aconteça, infelizmente, mais um projeto que a gente vai fazer e vai ficar aqui. Então, eu acho que a Prolar aqui, o vereador Flavinho levantou, é fundamental. Pois não, vereador? Paulinho, parabéns aí pela sua explanação, muito condizente com o que você pensa da política. É importante a gente lembrar, vereador Paulinho, que há pouco tempo atrás tinha um tosco na presidente da República, não é? E o que ele dizia? Que o empresário era melhor não contratar mulher, porque ela ficaria grávida, não é? Palavras dele. Maria Amélia lembra bem de um projeto que ele rejeitou de absorvente para as mulheres na pandemia, né? Você lembra bem que ele olhou para uma deputada e disse a ela que ela não merecia ser estuprada. Então são frases de uma alta autoridade da República que hoje o processo que a gente vive de aumento de feminicídio também diz respeito a isso. Hoje não, hoje se tem um presidente da República que respeita as mulheres. Nunca se ouviu da boca dele esse tipo de acusação. Então assim, é muito tosco, né, esse tipo de palavras, porque elas só fomentam a violência. E aí pousam de que são defensores das mulheres, né? Tá aí você falando, Tarcísio, que é braço direito do Bolsonaro, que é cópia do Bolsonaro, que quer oferecer R$500 para as mulheres. É brincadeira. Parabéns, vereador Paulinho, pelo seu posicionamento. Parabéns. E essa é a nossa luta, né? E a luta nossa, ela não para aqui.
Eu fui um dos defensores, né, que as mulheres pudessem dirigir. Hoje a gente já vê mulheres dirigindo ônibus. Inclusive, esse ano aqui vai ter licitação de transporte público. Pasmem, mas aqui tem mulheres que faz linha que não tem ponto final para que as mulheres vá no banheiro. Isso é um desrespeito grande às nossas mulheres. Então a gente tem que fazer essa luta assim, em defesa da mulher, né? Parabenizo aqui o prefeito Celso por mandar esse projeto para essa casa, mas é um projeto que nós temos que trabalhar para que possa melhorar cada vez mais. E é como eu sempre falo, só através da luta é que a gente faz a diferença. E dizer... Mais uma vez, vereador Flavinho, eu fiquei muito contente, porque eu sou motorista de carreira, e eu fiquei contente de ver, a semana passada, o governo federal, ele anular 3 milhões de multa no estado de São Paulo. 3 milhões de multa. Motorista que já tinha perdido a sua carteira por conta do Fliflô. Parabenizar aí também os prefeitos do Alto Tietê, que entraram na justiça para ser cancelado, e foi cancelado ontem. Você que é motorista profissional, né, não vai perder a sua carteira por falta dessa pontuação aí. Então, o governo federal anunciou 3 milhões de multa aqui no nosso estado que foram revogados. Free-for é tirar dinheiro do bolso do contribuinte. E esse pedágio aqui na entrada de Jacareí nós temos que lutar, que eu tenho certeza que a luta faz a transformação e nós vamos lutar muito para que isso não continue acontecendo. Muito obrigado. Senhor presidente, todos os vereadores, essa Casa de Leis, público que assiste à TV Câmara neste momento, quando falamos de mulher, eu lembro de 2 mulheres que eu tenho lá em casa, que é a minha esposa, a primeira mulher, e a segunda mulher é a minha filha. E eu respeito tanto a minha esposa, como também respeito a minha filha, porque a família é a base de tudo. E em casa não há essa diferença de eu sou o melhor, a minha esposa é a pior. Pelo contrário, nós se unimos tão bem em casa que é algo impressionante. Quando ela está ali na cozinha, eu vou lá, ajudo, e não tem nenhum problema ajudar a minha esposa na cozinha, porque isso para mim é um privilégio. Estar junto, cozinhando, e ali minha filha ajudando também, preparando a mesa, porque família é isso. Nós temos que manter a tradição de família, que é respeitar e nunca se colocar acima de ninguém. Agora, é muito bonito você falar aqui nessa tribuna, ou falar em vários lugares sobre família, é muito bonito. Existem várias formas de desrespeitar uma mulher. A primeira forma de desrespeitar uma mulher não é apenas verbalmente, não. Só tratou mal na palavra, não é só isso, não. Ou desrespeitar uma mulher de outras formas, psicológica, enfim. Existem pontos que nós temos que entender e também respeitar esses pontos. Um exemplo, um homem casado. Um homem casado, ele não pode, de forma alguma, sair com outra mulher. Por quê? Porque ele está desrespeitando a própria esposa. É um desrespeito. Uma pessoa que é casada, ela sair com outra mulher. Hoje em dia você vê muitos homens que se sentem, não, porque eu sou macho. Eu sou macho, sou homem, eu tenho 2, 3, e bate no peito. Homem que é homem de verdade, ele respeita a mulher que tem em casa. Porque se ele é homem mesmo, ele respeita a que ele tem. Ele não tem que tratar a mulher dele como se fosse uma cria. Não, isso aqui eu vou usar e acabou. Não, mulher tem que ser respeitada num todo. E eu quero falar sobre este projeto aqui, com muita prioridade, muita base para falar. Essa rede municipal de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra mulheres, e cria também, o prefeito Celso, um comitê de monitoramento do fluxo de atendimento no município. Eu tenho certeza que este fluxo de atendimento
ele tem que ser pontual e tem que funcionar. Porque muitas das vezes tem muitos projetos, como foi falado que é votado, e algumas situações não funcionam. Mas eu tenho certeza que esse projeto ele vai funcionar, porque é muito importante se criar um comitê e ter aí esse monitoramento. Quando eu fui vereador nessa casa, em 2013, o primeiro projeto de lei que eu coloquei, um dos projetos importantes, foi em defesa da mulher. Um dos projetos que eu coloquei nessa casa foi o projeto 5.751/2013, que eu fui eleito em 2012. Em 9 de abril, Maria Amélia, 9 de abril, eu coloquei o meu primeiro projeto de lei nessa casa em defesa da mulher, em 2013, que dispõe sobre o atendimento prioritário a mulheres vítimas de violência nos órgãos, da administração municipal de Jacareí. Esse projeto, ele é lei no município. E esse projeto, ele foi instituído no órgão da administração municipal, o atendimento prioritário a mulheres em situação de violência, o artigo 1º. O artigo 2º, ele fala sobre o cumprimento do disposto do artigo 1º da lei. Formular, implementar, manter política pública municipal de atendimento às mulheres em situação de violência. O Poder Executivo pautar-se-á pelo desenvolvimento de ações de atendimento prioritário. Esse projeto ele é um dos desenvolvimentos de ação para esse atendimento prioritário, eu vejo isso e fico muito feliz, especialmente de natureza médica, psicológica, jurídica e de assistência social, de modo interdisciplinar e intersetorial. Eu quero dizer que este projeto que o prefeito envia para essa casa, que fala a respeito da rede municipal de enfrentamento à violência, doméstica e familiar, isso é muito importante, culmina com a lei que eu fiz em 2013, e é uma junção que ajuda a fortalecer essa lei de 2013, que eu coloquei nessa casa em votação, e esse projeto é lei no município de Jacareí. Já quero deixar aqui o meu voto favorável em favor das mulheres, em favor de todas aquelas que passam por situações difíceis, e o nosso gabinete está sempre à disposição dessas mulheres para conversar, atender, orientar e destinar essas mulheres aos órgãos competentes do nosso município. Eu quero já deixar meu voto favorável. A emenda está em votação. Vai fazer a leitura da emenda aqui. Emenda número 1. O artigo 1º do presente projeto de lei fica acrescido dos parágrafos 1º, 2º e 3º. Parágrafo 1º. Para garantir os objetivos da rede municipal de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres, fica instituído o Protocolo Municipal de Atendimento Integrado às Mulheres em Situação de Violência. Parágrafo 2º. O protocolo deverá estabelecer, no mínimo, a linha A, fluxo padronizado de atendimento entre os órgãos envolvidos. Definição das atribuições de cada serviço integrante à rede. C, mecanismo de encaminhamento ágil e prioritário. D, diretrizes de atendimento humanizado com escuta qualificada e garantia de sigilo. E, procedimento de registro e acompanhamento dos casos. Parágrafo 3º. O protocolo deverá ser amplamente divulgado entre os órgãos da rede e atualizado periodicamente. O inciso 2º do artigo 3º do presente projeto de lei passa a ter a seguinte redação. 2. Atendimento humanizado das mulheres em situação de violência, devendo ser observados os princípios
da não revitimização e da escuta qualificada em todas as etapas do atendimento. Fica acrescido o inciso 16 ao artigo 5º do projeto de lei, em epígrafe. Inciso 16. Instituições de ensino, organizações da sociedade civil e órgãos públicos estaduais e federais. O caput do artigo 9º do presente projeto de lei passa a ter a seguinte redação, acrescido ainda do inciso 9º. Artigo 9º. O Comitê de Monitoramento do Fluxo de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar será constituído de 9 membros titulares e seus respectivos. Inciso 9º. Um representante da Câmara Municipal de Jacareí, por indicação da Procuradoria Especial da Mulher. O inciso 6º do artigo 10 do presente projeto de lei passa a ter a seguinte redação. Artigo 6º. Inciso 6º. Propor e apoiar capacitações contínuas para profissionais dos serviços públicos, especialmente das áreas de saúde, segurança, assistente social e educação, contemplando, no mínimo, a linha A, atendimento humanizado e escuta qualificada, a linha B, identificação de situações de violência de gênero, a linha C, a aplicação do protocolo do atendimento integrado, a linha D, técnicas de abordagem segura e não violenta, a linha E, noções de direitos das mulheres, a linha F, inclusão de atividades teóricas, práticas e simulações de atendimento com atualização periódica e obrigatória. Ficam acrescidos os incisos 7º, 8º e 9º ao artigo 10 do projeto de lei em epígrafe. Artigo 7º. Inciso 7º. Avaliar a qualidade do atendimento prestado pelos serviços de rede e sugerir melhorias contínuas. Inciso 8º. 8. Propor indicadores de desempenho e eficiência. Inciso 9º. Monitorar a efetividade das ações desenvolvidas. Ficam acrescidos os artigos 11 e 12 ao projeto de lei em epígrafe, procedendo-se, então, à adequada renumeração do artigo posterior. Artigo 11. Como parte do Protocolo Municipal de Atendimento Integrado às Mulheres em Situação de Violência, a Guarda Civil Municipal, no âmbito de suas atribuições, poderá atuar como agente de primeiro acolhimento às mulheres em situação de violência, devendo 1. Realizar o atendimento inicial e acolhimento. 2. Identificar situações de risco iminente. 3. Adotar medidas de proteção emergenciais cabíveis. E 4. Encaminhar à vítima os serviços competentes da rede. Parágrafo único. As atribuições previstas neste artigo não substituem as competências dos órgãos de segurança pública estadual. Artigo 12. A Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal de Jacareí atuará como órgão de apoio institucional à Rede Municipal de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra Mulheres. Parágrafo 1º. Compete à Procuradoria Especial da Mulher acompanhar e fiscalizar a implementação das políticas públicas previstas na lei, receber, encaminhar e acompanhar denúncias ou relatos de mulheres em situação de violência. 3. Promover a articulação com órgãos públicos e entidades da sociedade civil. 4. Contribuir com a formulação de propostas de aperfeiçoamento das ações de rede. 5. Realizar ações de orientação, informação e conscientização sobre os direitos da mulher. Parágrafo 2º. A atuação da Procuradoria da Mulher não substitui as competências dos órgãos executores da política pública, atuando de forma complementar e institucional. Câmara Municipal, 31 de março, autoria vereadora Maria Amélia, do PSDB, primeira secretária e procuradora especial da Mulher na Câmara Municipal. Justificativa. A emenda à hora apresentada tem o objetivo de contribuir e aprimorar o presente projeto de lei do Executivo, que, sem dúvida, já é um avanço importante ao propor a criação da Rede Municipal de Enfrentamento à Violência Doméstica,
e familiar contra as mulheres. Reconhecemos o mérito da iniciativa e a urgência do tema, porém, acima de tudo, reconhecemos que nenhuma política voltada às mulheres pode ser tratada como secundária. Justamente por reconhecer a importância desse projeto, que apresentamos esta emenda, uma vez que criar uma rede essencial, mas garantir que essa rede funcione, acolha e proteja de forma efetiva e ainda mais urgente. Hoje, o grande desafio das políticas públicas não está apenas na sua criação, mas na sua execução. Então, destacamos: quantas vezes uma mulher busca ajuda e encontra portas desarticuladas? Quantas vezes ela precisa repetir sua dor em diferentes serviços? Quantas vezes o sistema falha, não por ausência de estrutura, mas por ausência de integração, preparo e sensibilidade? As emendas que apresentamos vêm exatamente para enfrentar as lacunas, portanto, ela propõe a criação de um protocolo claro de atendimento para que cada órgão saiba exatamente o que fazer. A garantia de um atendimento humanizado, que não vitimize quem já sofreu a violência. A capacitação contínua dos profissionais, porque lidar com a violência do gênero exige preparo técnico e sensibilidade. O fortalecimento do papel da Guarda Municipal, como porta de entrada, ampliando a proteção imediata. E o monitoramento da qualidade do atendimento, porque não basta atender, é preciso atender bem. Há também um ponto central que precisa ser mencionado: a inclusão da Procuradoria da Mulher neste processo. A Procuradoria da Mulher desta casa não é apenas um órgão simbólico. Ela é um espaço legítimo de escuta, acolhimento, encaminhamento e fiscalização. É muitas vezes a porta que se abre quando todas as outras parecem fechadas. Inserir a Procuradoria da Mulher nessa política pública é garantir mais transparência, mais controle social, mais proximidade com a realidade das mulheres e mais efetividade nas ações do poder público. Não se trata de sobreposição da função, mas de integração institucional e de somar forças. E quando falamos de enfrentamento à violência contra a mulher, ninguém pode trabalhar isoladamente. Ressaltamos que essas emendas não alteram a essência do projeto e sim fortalecem e tornam mais completo e aproximam da realidade das mulheres que mais precisam. Estamos falando de vidas, de dignidade e de romper ciclos de violência que muitas vezes atravessam gerações. Nesse sentido, importante se faz enaltecer a colaboração das servidoras desta Casa Legislativa, Rita de Cássia Fernandes Braga e Isabela Santos Pereira, a segunda Procuradora Adjunta da Mulher, para que a criação dessa emenda tão importante e que, sem dúvida, vai impactar positivamente em Jacareí. Conto com o apoio dos nobres pares para que possamos juntos entregar à população de Jacareí uma política pública à altura da urgência e da importância desse tema. Câmara Municipal de Jacareí, 31 de março de 2026. Autoria, vereadora Maria Amélia, primeira secretária e procuradora especial da mulher na Câmara Municipal de Jacareí. Emenda número 9 foi aprovada com 10 votos favoráveis. Agora passaremos à votação do projeto. O projeto está em votação. Como vota a vereadora Maria Amélia, justificando o meu voto, senhor presidente, quero dizer que passos importantes estão sendo dados e ainda há muita coisa para que a gente possa alcançar e vamos alcançar. E quero deixar aqui só uma mensagem, que não basta a mulher ter o direito na política, que esse direito não seja somente de 30% de cota, né? Mas que a gente possa começar um trabalho
de dizer que nós precisamos ter a garantia da cadeira em todas as oportunidades, em todas as esferas municipais, estaduais, federais. Nós vamos lutar agora não só pela cota de 30%, que as mulheres muitas vezes são utilizadas, mas que sim, nós possamos lutar pelas cadeiras em todos os seus espaços municipais, estaduais e federais. E vamos falar mais sobre esse assunto. Então, quero aqui parabenizar a Secretaria de Assistência Social, hoje aqui representada pela Márcia, e muito obrigada, né? Conte com o meu voto favorável e agradeço os nobres pares que também puderam contribuir. É um grande avanço para a cidade. Como vota o vereador Neto Alves? Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Como vota o vereador Rogério Timóteo? Como vota o vereador Silfar, de Cidade de Salvador? Como vota o vereador Gabriel Belém? Como vota o vereador Jean Araújo? Como vota o vereador Joeques Almeida? Como vota o vereador Luiz Flávio? Como vota o vereador Marcelo Dantas? Projeto de Lei do Executivo número 9 de 2026 foi aprovado com 10 votos favoráveis e 2 ausências. Próximo projeto.